a palavra Cristo e o suposto batismo de Jesus. Olá, pessoal! Este é o canal Cristão Marcionita. No vídeo de hoje, vamos entender melhor o significado da palavra Cristo. Jesus é chamado de Cristo diversas vezes nas Escrituras, e a palavra Cristo aparece como um adjetivo, isto é, uma qualidade atribuída a Jesus. A palavra Cristo vem do grego Christos, cujo significado é o ungido. Jesus Cristo é, portanto, Jesus o ungido. Mas ungido por quem e pelo quê? É isso o que vamos desvendar. A explicação comumente aceita é a que Jesus recebeu a unção no momento do batismo. No site NEP, a palavra crio, da qual deriva o termo Christos, apresenta o seguinte significado, abre aspas, ungir, consagrando Jesus para o ofício messiânico e concedendo-lhe os poderes necessários para o seu ministério. Fecha aspas. Segundo a Wikipédia, abre aspas, o batismo de Jesus marca o início do ministério público de Jesus. Este evento é narrado nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Lucas e Marcos, enquanto que em João, capítulo 1 e versículos 29 ao 33, que não é uma narrativa direta, João Batista testemunha o episódio. O batismo de Jesus ocorreu logo após o início do ministério de seu primo, João Batista. Fecha aspas. Segundo a narrativa ortodoxa, Jesus não tinha a unção do Espírito Santo, nem podia ser chamado o Cristo até antes do seu batismo nas águas do Rio Jordão. Ele era, por assim dizer, um homem comum. Vejamos agora a interpretação marcionita dessa questão. Sabemos que o Evangelho de Marcião não continha os 2 primeiros capítulos de Lucas, o que significa que eles foram interpolados pela ortodoxia. Do capítulo 3, só continha a parte A do primeiro versículo. E o que foi interpolado pela ortodoxia? A história de João Batista e o nascimento virginal, a circuncisão ao 8º dia e o batismo de Jesus, acompanhados de várias profecias judaicas acerca do Messias que herdaria o trono de Davi. O batismo de Jesus está descrito em Lucas, capítulo 3, e versículos 21 e 22, passagem inexistente no Evangelho de Marcião. Está escrito, abre aspas, aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia, Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Fecha aspas. Ora, aqui vemos claramente uma tentativa de ungir Jesus através do batismo de João. Se o Espírito Santo desceu sobre ele no batismo, então significa que antes do batismo ele não tinha o Espírito Santo. Mas que Deus é esse que ficou tanto tempo sem o Espírito Santo?
O que ele fazia antes de receber a unção? Andava por aí como um homem comum? Talvez eu esteja enganado, mas supor que o Filho de Deus viveu anos sem a unção do Espírito Santo me parece uma mentira. Uma mentira calculadamente interpolada nas Escrituras. Seguindo a nossa análise do suposto batismo de Jesus, na parte B do versículo 22 está escrito, abre aspas, ouviu-se uma voz do céu que dizia, Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Fecha aspas. Aparentemente, o editor católico estava sem inspiração e precisou copiar esta passagem de Lucas 9:35, que é um versículo da passagem conhecida como a Transfiguração de Jesus. Esta sim encontrada no Evangelho de Marcião. Nele está escrito, abre aspas, saiu da nuvem uma voz que dizia, Este é o meu amado filho, a ele ouvi. Fecha aspas. Mesmo a Wikipédia confirma a ligação entre os dois episódios. Segundo ela, abre aspas, o batismo de Jesus é um dos casos nos evangelhos onde uma voz divina chama Jesus de filho, sendo a outra durante a transfiguração de Jesus. Fecha aspas. Se admitirmos que Jesus é o Cristo e que ele tem a unção do Espírito Santo, então quando foi que ele a recebeu? Esta pergunta, na verdade, é vazia e despropositada, pois se cremos que ele é o Filho de Deus, então a unção do Espírito Santo sempre esteve com ele. E esta conclusão se confirma no Evangelho de Marcião, pois nele Jesus desce do céu como o Espírito, ainda que tenha assumido a aparência humana, relato do qual deriva o docetismo. Em vez do batismo nas águas do Rio Jordão, o Evangelho de Marcião nos informa, abre aspas, no 15º ano de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Jesus desceu do céu a Cafarnaum, uma cidade da Galileia. Fecha aspas. Nenhum homem de carne e osso poderia ter descido do céu, senão um espírito. Nenhum espírito precisaria ter recebido a unção do batismo. O suposto batismo de Jesus é como lavar a água. A água, por acaso, precisa ser lavada? Pergunta semelhante faço acerca do Espírito. Precisa ele receber a unção do Espírito Santo? Obviamente que não. Quando começou o ministério de Jesus? Segundo o Evangelho de Lucas, o ministério de Jesus teria começado no seu batismo, que teria ocorrido logo após se iniciar o ministério de seu suposto primo João Batista. João haveria, portanto, precedido Jesus. O início do ministério de João é relatado no começo do capítulo 3 de Lucas, que não por coincidência é quando começa o ministério de Jesus no Evangelho de Marcião, com a sua descida do céu a Cafarnaum, uma cidade da Galileia. A esse respeito, a Wikipédia nos informa,
Abre aspas. Em Lucas, capítulo 3, e versículos 1 e 2, podemos ler: No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. A Wikipédia continua: há, porém, duas tentativas de determinar quando o reinado de Tibério César se iniciou. A tradicional é assumir que o reino de Tibério começou quando ele se tornou corregente, em 11 depois de Cristo, o que colocaria o início do ministério de João Batista por volta do ano 26 depois de Cristo. Porém, alguns acadêmicos assumem que ele começou com a morte de seu predecessor, Augusto, em 14 depois de Cristo, implicando que o ministério de João teria começado em 29 depois de Cristo. As datas geralmente aceitas para o início do ministério de João, baseadas neste trecho, ficam, portanto, entre 26 e 29 depois de Cristo, com o ministério de Jesus e o seu batismo ocorrendo logo em seguida. Fecha aspas. No Evangelho de Marcião, encontramos o mesmo trecho de Lucas 3:1. Abre aspas. No 15º ano de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Jesus desceu do céu a Cafarnaum, uma cidade da Galiléia. Fecha aspas. Logo, temos duas versões. A de Lucas, na qual João precede Jesus, cujo ministério se inicia após o batismo, e a de Marcião, na qual o ministério de Jesus se inicia com a sua descida do céu. Ambas as versões teriam ocorrido entre os anos 26 e 29 da Era Comum. O batismo de Jesus foi copiado da unção de Davi? Sabemos que o Jesus criado pela ortodoxia foi adaptado para ser o Messias profetizado no Antigo Testamento, o herdeiro do trono de Davi. O batismo de Jesus foi um dogma central entre os judeus ebionitas, os adocionistas e os subordinacionistas. É possível que a história do batismo de Jesus tenha sido desenvolvida pelos ebionitas, ou mesmo por Cerinto. Segundo a Wikipédia, abre aspas, o proto-gnóstico do século I, Cerinto, ensinava que Cristo, um espírito, adentrou no homem Jesus em seu batismo, permanecendo distinto dele, guiando-o e ensinando-o, e deixou-o na crucificação. Fecha aspas. A história do batismo de Jesus parece ter sido criada para remover a sua identidade divina, assim inferiorizando-o. Segundo a Wikipédia, ela pode ter sido inspirada por duas tradições semelhantes. Abre aspas. Primeira, no pensamento judeu, o Messias é um ser humano eleito por Deus para levar adiante sua obra, tomar os hebreus, um povo até então derrotado várias vezes por inimigos poderosos, e elevá-los por sobre todas as nações,
em uma espetacular inversão da história. Neste sentido, o Messias não é um filho de Deus. Segunda, na tradição grega existiam heróis elevados à condição divina depois de extraordinárias proezas ou façanhas, por meio da apoteose. O mais importante exemplo disto é Heracles, que depois de ser queimado vivo é tomado por seu pai Zeus para governar ao seu lado. Devido ao predomínio do Império Romano, cuja orientação cultural era predominantemente grega, na época dos primeiros cristãos, é altamente provável que este exemplo estivera ao seu alcance. Fecha aspas. Me parece mais provável que a história do batismo tenha sido inspirada pela tradição judaica. Se o Messias deveria ser o herdeiro do trono de Davi e um ser humano eleito por Deus, então ele deveria passar pelo mesmo processo que Davi e outros reis de Israel, isto é, a unção profética. Sabemos que Davi foi ungido como rei de Israel, sucessor de Saul, pelo profeta Samuel. Em 1 Samuel, capítulo 16, e versículos 12 e 13, está escrito, abre aspas, Jessé mandou chamar Davi, e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E, a partir daquele dia, o Espírito de Jeová apoderou-se de Davi. Fecha aspas. Foi necessário que o profeta Samuel ungisse Davi para que o Espírito de Jeová se apoderasse dele. Ao meu ver, existem semelhanças entre a unção de Davi e o suposto batismo de Jesus. Sabemos também, através do Antigo Testamento, que Jeová gostava que os seus sacerdotes se lavassem com água, como numa espécie de batismo. Em Êxodo, capítulo 29 e versículo 4, Jeová ordena a Moisés, abre aspas, farás chegar a Arão e a seus filhos à porta da tenda da congregação e os lavarás com água. Em Êxodo, capítulo 40 e versículo 12, Jeová dá a mesma ordem a Moisés. Em Levítico, capítulo 8 e versículo 6, está escrito, abre aspas, Moisés fez chegar a Arão e a seus filhos, e os lavou com água. Fecha aspas. Mais um indício de que a história do batismo de Jesus foi inspirada nas práticas da antiga aliança. Jesus Cristo é o Espírito. Vimos que o adjetivo Cristo significa o ungido. A unção de Jesus é a do Espírito Santo. Ele não precisou ser batizado para que a recebesse, pois ela é inerente a ele, isto é, constitui a sua natureza e essência. Vejamos alguns versículos das epístolas paulinas acerca do tema.
Em 2 Coríntios, capítulo 3 e versículo 17, Paulo escreve, abre aspas, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Fecha aspas. Em Colossenses, capítulo 1 e versículo 18, ele escreve, abre aspas, Cristo é a cabeça do corpo, a igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha a preeminência. Fecha aspas. O primogênito dentre os mortos significa que ele foi o primeiro ser pneumático, isto é, espiritual. Cristo é o próprio Espírito vivificante, conforme 1 Coríntios, capítulo 15, e versículos 45 ao 47. Abre aspas. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão foi feito um espírito vivificante. No entanto, não foi primeiro o que é espiritual, mas o que é natural, e depois o que é espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem é do céu. Fecha aspas. O último Adão, o espírito vivificante e o homem celestial são referências ao Cristo. Ele é o espírito que desceu do terceiro céu, que está acima do céu do Criador. Em Romanos, capítulo 8 e versículo 29, o apóstolo escreve, abre aspas, os que dantes conheceu, Deus também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Fecha aspas. Cristo foi o primogênito entre os pneumáticos. Ele é o Espírito, com letra maiúscula, que, através do Evangelho e de sua unção, vivificou a Igreja, isto é, a comunidade cristã. Em 2 Coríntios, capítulo 1, e versículos 21 e 22, o apóstolo escreve, abre aspas, o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Fecha aspas. Os cristãos foram confirmados em Cristo e ungidos por Deus e receberam o selo do Espírito como uma garantia. O selo do Espírito é um tema recorrente nas epístolas paulinas. Na Bíblia grega bereana, a palavra que aparece no lugar de ungiu é crio. De acordo com o site NEP, crio é a palavra grega 5548 do dicionário Strong. E um dos possíveis significados é, abre aspas, revestindo os cristãos com os dons do Espírito Santo. Fecha aspas. Estes dons são os chamados carismas. Na versão marcionita de Gálatas, capítulo 4, e versículos 3 ao 6, reconstruída por Daniel John Maher a partir dos escritos de Tertuliano e Hierônimos, o apóstolo sintetiza a missão de Cristo da seguinte maneira, abre aspas, como homem, digo, quando mal nascemos,
fomos escravizados pelos elementos do cosmos, mas quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho para que comprasse os que estavam debaixo da lei e nós recebêssemos a adoção. Deus enviou o Espírito de seu Filho aos vossos corações, clamando: Abba, Pai. Fecha aspas. Estes versículos estão em perfeito acordo com a doutrina e o Evangelho de Marcião. Segundo o Paulo Marcionita, estávamos escravizados pelos elementos do cosmos, que significa mundo ou universo, ou seja, a obra do Criador. Deus enviou o seu Filho, isto é, a sua imagem, para nos resgatar da maldição da lei e nos adotar. Reparem que Paulo escreve, abre aspas, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos vossos corações, fecha aspas. O que significa que Jesus Cristo veio em Espírito. Esta confirmação de Gálatas 4:6 demonstra que Jesus não precisou ser batizado a fim de receber o Espírito Santo. Na reconstrução marcionita de Stuart G. Woge, de 2 Coríntios 3:18, está escrito, abre aspas, agora todos nós, tendo o rosto descoberto, vemos a glória do Senhor refletida como em um espelho. Somos transformados na mesma imagem, de glória em glória, como do Senhor, que é o Espírito. Fecha aspas. Novamente, o Senhor Jesus Cristo é apresentado como o Espírito que transforma os homens, a fim de que sejam semelhantes a Ele, isto é, se tornem seres pneumáticos. Fico por aqui. Se gostou, deixe o like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Até a próxima!